usar um pouco desse tempo para dividir com vocês, eu acho, em duas etapas essa fala. Uma primeira, eu queria falar um pouco sobre onde é que a gente está no nosso mercado, olhando por vários prismas. Depois falar, na verdade são três fases, né? Olhar um pouco do que a gente fez recentemente, quais foram os efeitos, e no final, talvez dividir com vocês um trailer do que está para vir, em termos principalmente de agenda regulatória. Então, tem que apontar para algum lugar específico. Foi. Ótimo. Então, esse é o nosso tamanho. Eu vou começar a explicar um pouquinho do tamanho de mercado. Então, esse é um número que a gente gosta de olhar, que é o total de regulados da CVM. E aí estão incluídos os integrantes de um universo muito diversificado, gestores, analistas, companhias, agentes autônomos, securitizadoras, por aí vai. Fundos, né? O Brasil tem 17 mil fundos de investimento registrados. Isso dá quase 1 trilhão e 700 milhões de dólares. É o quarto maior mercado de fundos pelo critério de ativos sob gestão. Então, tem um número muito grande de regulados, todos eles sob a nossa supervisão. E ele cresceu de 2014 para 2018, 5,7%. E, no total, se a gente for olhar apenas os agentes autônomos de investimento, esse crescimento foi de 43,6%, também bastante expressivo. E, no total de fundos, são 15,5%. Ficar um pouquinho em fundos aqui, para vocês terem uma ideia da predominância dos fundos 555 e dos estruturados. A gente está, como eu falei, números de março de 19, chegando num número bastante importante, ali, próximo dos 5 trilhões de reais, né, no total de ativos sob gestão, que é um crescimento de 81% desde que a gente começou, desde que esse gráfico mostra. Olhando aqui no total de mercados regulados, aí são 20 trilhões de reais, mais ou menos, que aí você inclui não só os fundos, como os derivativos e tudo mais. Esse é um pouco para dar para vocês uma ideia de tamanho de mercado. Só em derivativos, o crescimento tem sido também bastante expressivo. Fundos eu já havia falado para vocês do crescimento também. E capitalização em bolsa, né, que é o que interessa mais diretamente aqui, de 2014 para 2019, houve um crescimento expressivo. Eu ouvia lá de dentro o Edmar lembrar do número de investidores, que, ao mesmo tempo, dá muita satisfação a gente cruzar esse patamar icônico, né, de 1 milhão, mas, quando a gente compara com o número de CPFs ativos, aí mostra só o tamanho do desafio que a gente tem para frente. São, sei lá, cerca de 27 milhões de CPFs. É um trabalho muito grande que a gente tem que fazer, especialmente na área de educação, de inclusão financeira. É muito, muito importante que o investidor de varejo, lá na ponta, ele conheça o mercado, ele sinta confiança no mercado, ele sinta previsibilidade com relação ao que acontece com os investimentos nos diversos instrumentos, na atuação do regulador, enfim. É muito trabalho para ser feito e o desafio é grande. E a gente espera conseguir acessar cada vez mais esse mercado. Falar um pouco para vocês desse projeto, e eu me lembro, ano passado, aqui nesse palco, a gente falou ainda numa outra fase desse projeto, quando nós estávamos recém de posse dessas contribuições que a gente recebeu de boa parte do mercado. Hoje, para resumir para vocês um pouquinho desse nosso projeto estratégico de redução do custo de observância, a gente recebeu mais de 850 sugestões. Até o ano passado tinham sido 600 e poucas, só que depois a gente abriu uma segunda fase e recebeu mais essas 200 e tantas sugestões, essas menos direcionadas à eliminação de redundância, mas tinham mais sugestões
concretas sobre questões substantivas da norma. E a gente vai ver lá na frente, que uma parte importante disso tem a ver com propostas que a gente vai fazer para a agenda desse ano, tá? Pelo menos em 2 itens bastante relevantes. E a gente a gente está aplicando um método bastante inovador para o cálculo do custo de observância com cada regra que a gente tem, para poder fazer, para a gente poder medir, né? Eu sempre ouvi de várias pessoas a quem eu respeito demais que quem não sabe medir algo não sabe como está indo, não sabe como melhorar. Então, você saber medir é uma medida é óbvio, mas você saber medir é uma ação fundamental para qualquer tipo de processo. Então, nós mapeamos 320 processos internos em 11 tipos de instituição do mercado de capitais e saiu, em março desse ano, a portaria da presidência da CVM sobre a nossa regulação, com inclusão dessa etapa de avaliação do impacto regulatório. Esse é um conceito que a gente já incorporou na cultura da casa. Embora já viesse sendo praticado, agora a gente disciplinou isso em uma portaria. E, no final, a gente tem essa composição da carteira de projetos, né, regulatórios para os próximos 4 anos. Então, resumindo para vocês o que eu acabei de dizer, quer dizer, o número de participantes desse nosso projeto, participantes representantes de mercado, quantas sugestões a gente recebeu, já foram revogadas 5 instruções e alteradas outras 16. Tudo isso ano passado, em novembro, quando saiu a Instrução 604. E os artigos, enfim, modificados ou revogados, são mais de 50 hoje. Falar um pouco para vocês também da evolução que a CVM vem implementando na atividade sancionadora, onde, enfim, sempre houve alguns questionamentos importantes sobre duração dos processos, etc. E a gente veio trabalhando, na verdade, desde o mandato do Leonardo, meu antecessor, algumas medidas bem importantes foram sendo implementadas. Uma delas é a criação do rito simplificado, que tratou de uma forma mais elementar, vamos dizer assim, processos menos complexos, um grau de complexidade menor. Isso permitiu uma eliminação de um estoque de processos significativo, que agora praticamente se encerrou, esse de rito simplificado. Nós montamos também lá dentro da CVM uma força-tarefa para poder tratar de alguns processos que estavam precisando também ser eliminados do estoque, e fizemos um compromisso no colegiado para a gente atacar essa frente, né, de preocupação de todos e poder gerar, não só julgar processos mais rapidamente, porque eu acho que isso não descreve da melhor maneira o que era a questão. Na verdade, trabalhar com foco na redução do estoque, mas, ao mesmo tempo, também produzir cada vez melhor precedentes mais úteis para o mercado, porque a gente acredita que esses precedentes têm uma função pedagógica muito importante. Eles servem também como prevenção para o mercado que conhece, que acompanha os julgados do colegiado, se orientar por meio desses precedentes. Então, o resultado disso, em 2018, foi que a gente chegou a esse número de 109 processos julgados. É um recorde histórico e muito significativo, vocês vão concordar, se a gente considerar que o recorde anterior era de 65. Dá para manter esse ritmo? Difícil. Nós vamos tentar. Claro, a gente está num ritmo ainda bom de julgamentos no colegiado, mas, enfim, por sorte, desde que eu estou lá, o colegiado praticamente não ficou desfalcado do seu número total. Já falei, houve força-tarefa, rito simplificado, uma dedicação bastante grande. Eu passei a relatar processos também, mas é um trabalho bastante intenso para a gente manter esse ritmo. E aí, queria dividir com vocês alguns avanços regulatórios
recentes, quer dizer, um importantíssimo, né, que foi a inclusão no regime da Instrução 480 do Código de Governança, que foi resultado de um trabalho longo aí com 11 entidades de mercado, incluídas aí as contribuições super relevantes, tanto de Abrasca, quanto de IBRE, quanto diversas outras entidades que certamente estão representadas aqui. E a gente começa a ver os efeitos disso, né, porque nós estamos nos primeiros anos de avaliação ainda do anexo correspondente ao Código. A Instrução 481 também é um trabalho, eu não gostaria, quase permanente revisão, porque a cada ano, com as temporadas de Assembleia, a gente aprende que existem questões que a gente precisa solucionar, e, para isso, a gente tem um diálogo frequente com as companhias, com a B3, enfim, com diversos participantes, acionistas, e procura dar soluções razoáveis para as questões que surgem. A norma, a Instrução 600, né, que tratou do certificado de recebíveis do agronegócio, que também foi bastante importante. A gente aposta que o mercado de capitais tem um papel relevante no financiamento do agronegócio, e a gente espera que ele possa cada vez ser maior. Eu acho que o CRA foi um avanço, não só a norma, como algumas decisões do colegiado da CVM tratando do alcance do conceito desse tipo de crédito, do lastro, de questões de destinação. O parecer 38, que também eu acho que é de importância central para os administradores das companhias. Essa foi uma discussão muito, muito importante, muito interessante lá dentro da CVM e com alguns participantes de mercado também, porque ela equilibra uma série, ela pelo menos visa equilibrar uma série de interesses, né, de companhia, acionistas, administradores, e a gente procurou ser o menos prescritivo possível com a redação do parecer 38. A gente acredita que chegou num bom resultado, isso é o que a gente ouve da maioria dos participantes, mas é evidente, isso também é um trabalho em permanente construção e sujeito sempre a ser aprimorado conforme a gente venha recebendo dos participantes de mercado opiniões, sugestões, ele vem sendo cotejado com a realidade dos fatos, mas a gente acha que o parecer 38 foi um avanço importante. A Instrução 604, que eu já mencionei antes, né, são os primeiros resultados lá do projeto de redução de custos de observância. Na semana passada, a gente editou a Instrução 607. A 607, ela, em tese, seria a instrução que adaptaria as nossas regras de processos administrativos sancionadores à Lei 13.506. Só que ela fez muito mais do que isso, na verdade. Ela acabou também trazendo, ela significa um regime único da nossa atividade sancionadora. A gente trouxe todas as regras de termo de compromisso para dentro da instrução. A gente trouxe anexos onde a gente procura detalhar regras de dosimetria, agravantes, atenuantes. Tem lá o rito do acordo de supervisão em processo administrativo, que é conhecido mais comumente como acordo de leniência também, e a partir de setembro, enfim, quando entrar em vigor plenamente a Instrução 607, a gente espera que seja um instrumento importante, né, para o nosso caso, para ajudar na investigação, na apuração de responsabilidades de participantes de mercado. Alguns itens importantes da da agenda regulatória para esse ano, né? Ali o primeiro deles no alto à esquerda, ele também deriva do nosso projeto de redução de custos de observância. A gente sabe que existe essa discussão sobre fuga de IPOs, sobre como é que a gente consegue criar condições no Brasil para que as ofertas sejam feitas aqui no nosso mercado. Essa é uma discussão que envolve diversos agentes, um deles, certamente, a CVM, e a gente procura trabalhar nas regras de ofertas, que acho que é uma das principais medidas em que a gente pode trabalhar. Então, a gente está comprometido a criar um regime único para essas ofertas, as registradas, as com dispensa de registro, e a gente achou e acha que uma forma
interessante de atacar esse problema é já adiantar o mercado um pouco de como é que a gente vê, qual que é o caminho que a gente vê para aprimorar esse regime. Então, como vocês sabem, no início do ano, por meio de deliberações, nós fizemos 3 alterações, as 3 em caráter ainda experimental, que foram eliminação das janelas, né, onde haveria restrição para apresentação de pedidos de oferta, e só com isso nós ganhamos 64 dias no ano para que se possa fazer essa apresentação de pedidos de registro de oferta. Em segundo lugar, passamos a permitir a apresentação de pedidos em caráter reservado, né, que era sempre uma pergunta que nós recebíamos. Por que em Nova York eu posso fazer o meu pedido de registro em caráter confidencial, aqui eu não posso? Isso traz alguns desafios estratégicos para a companhia que quer acessar o mercado, e a gente, ponderando, chegou à conclusão de que não haveria razão para manter essa restrição, e aí, em caráter experimental, resolvemos incorporar. E a terceira foi a mudança, a mais recente, também via deliberação, também em caráter experimental, que dispensou a necessidade de que a CVM aprove material publicitário relativo a uma oferta como condição para o prosseguimento da oferta. Isso, para quem trabalha com essa área, sabe que são alguns dias que muitas vezes são extremamente valiosos naquele cronograma que companhias, os bancos, os advogados se põem a trabalhar e tentam fazer caber no calendário. Mas, então, nós fizemos esses 3 avanços, de novo, via deliberação. A ideia é que, mais para frente, assim que nós lançarmos a audiência pública da revisão do regime de ofertas, esses 3 itens certamente estarão aí sujeitos à audiência pública, discussão, e a gente vai, obviamente, fazer, como sempre, um trabalho de construção conjunta, regulador e mercado, para ver qual que é o equilíbrio ideal para essa nova regra. Também temos, mais para o final do ano, um estudo normativo que vai ser lançado para trabalhar, até onde for possível, na simplificação do formulário de referência. E eu sei que, quando eu falo isso, tanto o Plugger quanto o Edmar abrem sorrisos largos aqui. Nossa intenção realmente é ter uma discussão bastante produtiva, e resolvemos começar com esse estudo normativo. Queremos contar com as contribuições de todos para isso. A gente acha que tem ainda um espaço, vamos ver em que medida dá para a gente avançar. Tem diversas referências internacionais importantes, diversos estudos que a gente já está considerando para discutir com o mercado. Um item também bastante importante para aumento, né, das possibilidades de companhias pequenas e médias acessarem o mercado, também diz respeito a essa criação de um regime diferenciado para companhias de menor porte. Quem teve a oportunidade de ver, de avaliar a medida provisória 881 da liberdade econômica, viu que lá, dentre diversos avanços, consta uma inclusão de um dispositivo na lei de SA, que seria o artigo 294-A, que ele defere a CVM, ele atribui à CVM competência para criar esse regime diferenciado, para tentar tornar o custo regulatório dessas companhias compatível com os seus portes, né? A gente acha que essa é uma discussão bastante válida e está bastante otimista com as possibilidades que isso gera. E, por fim, recentemente, a nossa assessoria econômica e de riscos divulgou um estudo sobre a situação do mercado de dívida corporativa e as possibilidades que a gente tem de avanço. Essa é uma área que a gente vê com muita atenção, porque acha que o mercado de dívida aqui, especialmente o secundário, tem muito a avançar, ele tem um papel importante a ser cumprido, e a gente espera que esse estudo tenha sido um bom pontapé inicial, vamos dizer assim. Tem questões a serem avaliadas sobre limites de recompra de debêntures, etc., que a gente vai passar a estudar também, mas a gente quer que essa seja uma discussão bastante ampla. E aí, algumas medidas também relacionadas à transparência e celeridade, algumas delas eu já toquei nelas aqui enquanto eu falava, mas acho importante, quer dizer, do ponto de vista do usuário do serviço da CVM, a gente teve vários e vários avanços importantes, todos eles amparados no uso de tecnologia. O acesso
integral aos nossos processos, o protocolo eletrônico, o pedido de vistas, enfim, o uso do diário eletrônico da CVM, que é um canal novo que a gente usa para publicar documentos oficiais no lugar do Diário Oficial da União, isso, inclusive, já refletido na Instrução 607. Tudo isso a gente acha que são medidas, são avanços no caminho certo. Olha, era basicamente isso que eu tinha para dividir aqui com vocês. Era basicamente isso que eu tinha para dividir aqui com vocês. O que eu queria, assim, acho que a mensagem, no fundo, é que existe um universo de caminhos para a gente avançar. A gente tem procurado fazer isso de forma sempre estudada, sempre bastante cuidadosa, mas, ao mesmo tempo, contando com a colaboração do mercado, que é quem vai nos dizer para onde é que a gente tem que ir, no fundo. Eu acho que nós somos muito mais responsáveis por dizer como e não para onde, né? E a gente procura sempre estar disponível para manter um diálogo com todas as entidades de mercado, inclusive com aquelas que a gente nem sabe que existem, porque o mercado muda. Só um ponto que a gente esqueceu de incluir nessa apresentação, mas talvez o melhor exemplo disso, vocês viram há algumas semanas um anúncio conjunto sobre a criação de um sandbox regulatório. A gente acha que esse também é um caminho que vai nos permitir um avanço muito grande. Conversava com o Plugger ali antes, ele falando comigo sobre ativos virtuais, e a gente acha que, enfim, isso tudo é um universo novo em formação. A gente está acompanhando, a gente não pode nem se precipitar sendo muito flexível ou muito restritivo, mas o nosso dever é acompanhar e ter muita ciência de riscos para poder compartilhar com o mercado quais são esses riscos. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é ser aliado da inovação. Então, acho que o regime do sandbox regulatório, que vai ser também objeto em breve de uma audiência pública, ele pode ajudar bastante. Tem sido bem sucedido em diversas jurisdições que têm uma abordagem bastante moderna, bastante de fronteira com relação à regulação, como Austrália, Singapura, Inglaterra, tem dado bastante certo nesses outros lugares. E a gente acha que pode ser assim aqui também. Agora, como as fintechs, elas, muitas vezes, elas aparecem e nos colocam dúvidas sobre exatamente dentro de qual campo regulatório elas se localizam, se é da CVM, se é de uma outra autoridade, se é compartilhado. Por isso a gente está fazendo esse trabalho em conjunto com outras autoridades, para a gente poder se comunicar, receber as informações das fintechs e acompanhá-las enquanto elas estão, vamos dizer, na fase ainda do sandbox. Mas é um desafio que ele é difícil, mas ele é bastante instigante, e a gente espera, quem sabe, no ano que vem, aqui, nesse mesmo palco, já ter algumas novidades, alguns avanços para dividir com vocês. Tá bom? Muito obrigado e boa tarde. Ok, muito obrigado, senhor Marcelo. Como dissemos no início, nós teremos agora um espaço de 10 minutos para perguntas do auditório. Essas perguntas serão feitas pelo microfone. É só levantar a mão, quem quiser fazer perguntas, que a nossa recepcionista levará o microfone até você. Microfone, por favor, aqui à frente. Não. Também não, por favor. Ok. Alô? Agora foi. Boa tarde, eu sou Luiz Fernando Belo. Eu estou trabalhando com o CIBAR, que é o grupo de relato integrado, versão Rio de Janeiro, que foi desenvolvido foi desenvolvido e fomentado pelo BNDES através da figura da Vânia Bogert, lá no Rio. Tá? Eu creio que não só a CVM como a Ibriabrasca deveriam enfatizar e trabalhar um pouco mais desse assunto, que pode ser, no curto, médio e longo prazo, uma solução para esse excesso de papel que as empresas, hoje em dia, são obrigadas. O papel não gosta de ser chamado de excesso. O excesso de papel que as empresas, hoje em dia, são obrigadas a publicar relatórios com 1.200 páginas, 1.500 páginas,
O relato integrado permite, a tecnologia que está associada a ele, permite que você divulgue o que é efetivamente relevante num espaço muito mais resumido e dando, de fato, valor à informação que realmente tem valor para todos os stakeholders, e não um bando de notinhas. Eu, por exemplo, fui analista de balanço durante anos e tenho por vício ler notas explicativas. Vícios são estranhos. E, por conta disso, às vezes me dá pena das empresas de terem que reproduzir praticamente toda a legislação a cada relatório anual, e isso publicado em jornais de grande circulação com despesas gigantescas em termos que permitam divulgar esses resultados da forma que ele exige. Eu gostaria de saber, especialmente, se a CVM tem pensado nisso, se a CVM quer trabalhar junto com isso, que, afinal de contas, estamos todos no Rio. Fica o convite para a CVM colocar um representante na Comissão de Relato Integrado no Rio. A comissão, basicamente, ela tem sede em Londres. São Paulo já está trabalhando há bastante tempo nisso, e nós, lá no Rio, estamos trabalhando com o BNDES e algumas outras instituições, como Petrobras, Vale, etc., há mais ou menos um ano. Fica o convite, o desafio, e gostaria muito que se entrasse nisso e que se procurasse fazer normas em função do que venha a ser pregado pelo relato integrado. Tá bom. Isso, como eu falei, quer dizer, a gente está se mexendo nesse sentido, e parte disso vai constar do estudo normativo que a nossa Superintendência de Desenvolvimento de Mercado está preparando. Não vejo nenhuma dificuldade em se estabelecer um canal de comunicação entre o grupo que está fazendo esse trabalho e a nossa área técnica. Pelo contrário, a gente tem até por dever, no mínimo, ouvir. E ouvindo, identificar iniciativas de interesse do mercado e desenvolvê-las em conjunto. Então, eu acho que, mais do que um convite, isso é uma obrigação para nós. Então, é o nosso trabalho. Não existe problema nenhum, seja estando no Rio, seja onde for. Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, eu também sou de lá, mas isso não é problema nenhum. Mas acho que esse é um trabalho que a gente tem que tentar e com bastante humildade, porque não são tantos exemplos, assim, mundo afora, de iniciativas muito bem-sucedidas nessa área. A gente costuma falar muito de mercado americano, mas também lá a gente não viu muitos avanços concretos, porque o importante é o seguinte, é uma coisa que eu sempre penso, se a gente vai simplificar algum documento que é divulgado, ótimo. Agora, ao criar, a gente está simplesmente criando mais um documento, esse simples, ou a gente está também abandonando o complexo? Porque se você só cria mais um documento, no fim você está acrescentando mais páginas às tais 1.200 que você disse, certo? Então, esse trabalho tem que ser feito com todo o cuidado, né? E existe, tradicionalmente, uma cultura, eu vou resistir à tentação de dizer que isso vem dos advogados, mas, em parte, mas existe uma cultura de que a quantidade de informações constantes nesse documento ela deriva de uma preocupação com responsabilidade. Mas aí eu pergunto, quando você tem 1.200 páginas de informações, o que você está informando? É uma pergunta. O que você está informando quando você tem 1.200 páginas de informações? E aí a gente tem que procurar um equilíbrio. E eu acho que esse é o desafio que se coloca, não no Brasil, mas no mundo. Será que elas são necessárias? Talvez sejam. Eu não estou descartando nada. Aqui eu sou completamente agnóstico nessa discussão. Eu acho que a gente tem que fazer o estudo e entender onde é que a gente tem que chegar. Se é mantendo as 1.200 páginas, ótimo. Se não é, como é que a gente faz? Mas acho que a gente tem que ter a discussão. Convite, novamente, está aceito. É só nos procurar, a gente encaminha para a área competente para esse assunto e tomara que a gente encontre um caminho equilibrado. Não sei se eu lhe respondi. Como a Brasca foi citada, também gostaria de fazer algumas colocações. Em primeiro lugar, como fabricante de papel, adorei essas 1.200 páginas. Se puder usar o dobro, melhor ainda. Mas, falando sério, eu acho que há uma preocupação muito grande, acho não, tenho certeza,
de todas as entidades do mercado, incluindo o B3, incluindo a CVM, no sentido da informatização. E no meu speech eu coloquei isto, de que o custo que nós estamos trabalhando é exatamente na área da informática. E até o presidente também, na sua colocação, também falou isso, de que o que nós estamos procurando é cada vez menos papel e cada vez mais rapidez, transparência e acesso. Como sou membro do Comitê de Pronunciamento Contábil, posso dizer, sem demérito nenhum, o IFRS já declarou que não vai assumir o balanço integrado. Então, isso já também sabemos, que isso não vai fazer parte do pacote que nós estamos digerindo diariamente do IFRS, sem demérito, vamos dizer, integrado. Do outro lado, eu acho que existe, como disse o presidente, uma série de outras alternativas. Por exemplo, a central de balanço. Eu acho que a central de balanço é uma atividade sensacional para agilizar, para ter transparência, diminuir consideravelmente o custo das informações. Então, acho que esse é um caminho que deveríamos tocar com uma celeridade muito grande. Eu queria também pegar carona, até num comentário que a gente fez um pouco mais cedo, que não adianta mudar a agenda regulatória, mudar o regulamento per si, se a gente mudar a cultura. Então, também esse é um negócio muito importante, né? E aí até dou um depoimento pessoal, que eu gostaria que o Marcelo fizesse um comentário, sobre a questão de como é que a CVM tem se manifestado, e mais recentemente a gente já percebe, né, e o meu caso pessoal é a experiência prática, a CVM soltar ofícios de alerta. Nesse aspecto de, no lugar da gente olhar o regulador como só para quem vai nos punir de alguma forma, né, na aplicação, pegar e fazer algum julgamento e trazer esse negócio para um outro patamar, né, porque senão a gente vai ficar publicando 1.200 páginas a vida inteira por medo de ter um processo sancionador. Então, nesse aspecto, acho que o Marcelo podia falar um pouquinho de regulatória, mas também a questão comportamental, como é que está na execução e como é que a gente muda a cultura do sistema, porque no fim do dia é isso, né? Como é que é a cultura do entorno. Um dos avanços aí, Edmar, e essa provocação que você faz é excelente, um dos avanços que a gente viu na Lei 13.506 foi de deixar mais claro para, tanto para nós quanto para o Banco Central, porque a lei se dirige a ambos, né, que o emprego do meio, que é o processo administrativo sancionador, ele só deve acontecer parâmetros de expressividade, da lesão, da repercussão, né, da conduta, porque senão, se esses parâmetros não são superados, podem existir outros meios sancionadores mais adequados. O ofício de alerta é um deles, né? Com um comando nesse sentido que a lei nos traz, isso torna muito mais claro o nosso papel. Então, surge uma conduta, excelente, vamos fazer essa avaliação do grau de expressividade, como eu falei, desses critérios todos que estão na 607. Então, a conduta não, quer dizer, esses requisitos não estão atendidos? Não estão. Então, não é o caso de um processo sancionador. Vamos, então, ver que meio que a gente vai usar, qual é o meio mais adequado. Em algumas situações, nós vamos ter um infrator de boa-fé, que a conduta dele produziu um resultado de pouquíssima expressividade, e que, se ele receber um ofício de alerta, ele vai ficar muito preocupado, vai nos procurar para saber o que ele pode fazer, ou simplesmente interromper aquela conduta. E aí o resultado desejado pelo regulador está atendido. Está atendido. Isso é uma possibilidade que agora ficou mais, vamos dizer, concreta a partir da Lei 13.506 e da Instrução 607 agora. Então, a gente espera que esse regime vai ser construído, né? A partir de setembro, com a entrada em vigor da nova instrução, nós vamos começar a ter casos em que seremos provocados
a avaliar, né? Por exemplo, se alguém é acusado em um processo sancionador, poderá vir a nós e dizer: eu acho que não era o caso de um processo sancionador, e nós vamos ter que começar a interpretar na prática esses padrões que a gente tratou via instrução. Tem outros, por exemplo, que, para fazer justiça à própria atuação da casa, as regras de dosimetria, quem acompanha os julgados do colegiado, da CVM, já há alguns anos vê um esforço maior de explicação, né, de qual é a dosimetria aplicada, né? Quem segue os julgados do colegiado já tem visto isso há alguns anos. Agora, isso está na regra, mas a gente já vinha procurando atender. Então, como você falou, Edmar, é uma mudança de cultura. A gente vai tentar completar a instrução com essa interpretação na prática, porque a gente sabe que uma norma jurídica, ela é o seu texto mais a interpretação que se faz dele. E é bom que seja assim, porque essa interpretação, quando a gente tem um julgado com uma fundamentação bem feita, ele serve, como eu já falei antes, ele serve ter um efeito preventivo muito importante e também tem um efeito orientador, né, para possíveis outras condutas. A gente procura analisar, estudar os casos e dar uns parâmetros. Às vezes são indicativos de tendências regulatórias, de posicionamento futuro do colegiado e por aí vai. Acho que é isso. Ok, muito obrigado, senhor Marcelo. Quero agradecer também ao senhor Ploger, pedir para o senhor Edmar permanecer aqui e os nossos aplausos pela apresentação. Muito obrigado.